Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos abrir nossa Bíblia hoje no Salmo 64. Perdoe-me o chororô, eu ando uma manteiga. Diz assim a palavra do Senhor: ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva-me a vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam com as flechas palavras amargas para as ocultas atingirem o ímpio. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito, falam secretamente armar ciladas e dizem: quem nos verá? Projetam iniquidade e inquirem tudo que se pode escogitar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Mas Deus desfere contra eles uma seta. De súbito se acharão feridos, de sartes serão levados a tropeçar. A própria língua se voltará contra eles. Todos os que os veem meneiam a cabeça, e todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus, e entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Os retos de coração todos se gloriam. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eis-nos aqui, Senhor, mais uma vez, para ouvir a Tua voz, meditar na Tua palavra. Que o Senhor nos faça compreender os Teus desígnios, que o Senhor nos faça atinar com o caminho dos Teus preceitos, para que possamos nos maravilhar, nos alegrar com as Tuas maravilhas. Fala conosco hoje, consola nossos corações, renova o nosso ânimo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o desejo do nosso coração é buscar a proteção de Deus contra as investidas contínuas do nosso inimigo maior, que é o adversário. E precisamos urgente de socorro do céu, todos nós. Não há um só no nosso meio que possa dizer o contrário. Todos estamos carecidos de uma intervenção poderosa dos céus, que o Senhor fenda os céus e nos socorra, porque o nosso socorro vem apenas do Senhor, que fez os céus e a terra. O Salmo 64 é de autoria de Davi, e foi escrito quando ele servia ainda no reinado de Saul, embora já houvesse sido ungido rei de Israel, mas ainda não tinha sido coroado. Davi percebia a conspiração e o ódio no coração de Saul, e também por parte de seus oficiais. É incrível o ódio que os ímpios sentem gratuitamente pelos servos do Senhor. Este salmo tem como ideia central a luta ininterrupta que enfrentamos contra as hostes espirituais do mal, que se levantam contra nós, muitas vezes usando os da nossa própria casa, os que estão no meio da nossa parentela, no meio dos nossos amigos. A gente não pode perder de vista que o adversário, ele tem poder para se fazer passar por um anjo de luz, para confundir, se possível, os eleitos de Deus. Nós não podemos perder essa verdade de vista hora nenhuma. Nesses dias, as lutas todas têm se intensificado de uma maneira tal que o propósito é causar assombro, alarmismo, perplexidade, como disse o salmista em seu cântico de guerra. Não estamos falando apenas da luta que a igreja tem enfrentado como um todo, mas das lutas individuais, das várias frentes de batalhas que os amados de Deus têm experimentado. E uma das técnicas do adversário é a técnica da guerrilha. São pequenas batalhas que vão minando as nossas forças. São várias áreas da nossa vida que são minadas por situações, acontecimentos, circunstâncias
que vão minando as nossas forças e o nosso ânimo. Como disse o próprio apóstolo Paulo, são lutas por fora e temores por dentro, muitos temores por dentro. Contudo, o Senhor é aquele que não nos deixa órfãos, nem permite que o nosso barco fique à deriva. Muitas vezes a nossa emoção, porque nós somos frágeis, nós somos feitos de barro, frágeis, inadequados, pequenos, limitados, e muitas vezes a nossa emoção tenta boicotar a nossa fé. O choro é lícito, o desabar na presença do Senhor é lícito, só não podemos desistir da jornada. Precisamos completá-la guardando a fé. Jesus é o grande timoneiro da nossa embarcação e com Ele no barco, tudo vai muito bem. Glória a Deus. Estamos vivendo um tempo de grandes assolações, de todas as formas possíveis e inimagináveis. A própria natureza tem gemido, ansiando por redenção. Famílias têm se desintegrado, casamentos têm sido fluidos e escorrem pelos dedos como areia. O injusto se levanta contra o justo, a enfermidade, assolações, medo e clamor por toda parte. A ética e a moral têm sido relegadas ao último plano, tudo tem se invertido. E o chamado novo normal é demoníaco, sob todos os aspectos. Todas essas coisas são sinais da segunda vinda do Cristo. A igreja precisa se preparar, sobretudo, buscando a presença de Deus em unidade de fé. O Senhor, em sua infinita misericórdia e soberania, tem conclamado seus filhos ao combate de oração em unidade e santificação obediente, para que possamos prevalecer contra todas essas hostes do mal que têm se levantado contra nós. Unidos somos indestrutíveis. Uma das grandes ações do adversário é minar a nossa unidade, com ideias, com conceitos, preceitos de homens que têm nos levado a não nos congregar, a não estarmos juntos em oração, buscando a presença do Senhor. É no corpo reunido que as bênçãos do Senhor são ordenadas. Unidos somos indestrutíveis, como eu disse antes. E por isso o adversário faz tanto esforço para quebrar a unidade do corpo. Há uma guerra espiritual a ser vencida e as armas dessa guerra são espirituais. Este salmo nos instrui sobre o que fazer nas batalhas da vida. Primeiro, buscar a proteção do Senhor. Revista-se do Cristo, revista-se da presença de Deus. Davi ora com fervor, pedindo que o Senhor ouça a sua queixa. Oração também pressupõe jejum, consagração ao Senhor em meio às grandes batalhas. Nesses momentos de consagração, somos visitados com grandes revelações da parte de Deus. As situações que nos assolam invariavelmente produzem terror, assombro, perplexidade. Somos impactados, falta-nos o ar, falta o chão debaixo dos nossos pés. Sentimos como se fôssemos sufocados. O salmista pede que o Senhor o fortaleça o seu coração e o livre do medo. O medo tem sido um grande vilão, um grande instrumento nas mãos do adversário para nos assolar. A nossa carne não aguenta tais lutas, precisamos de um reforço do céu, do contrário pereceremos. Nós não podemos perder de vista isso. Não existe super crentes, nenhum de nós é super nada. Nós precisamos do super Deus, do super Senhor e Salvador, do forte dos fortes, do valente dos valentes, Senhor Jesus Cristo. O temor do Senhor nos mobiliza, enquanto o medo dos homens nos paralisa. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que procuram viver piedosamente sofrerão perseguições, isto é fato. Nós não estamos num parque de diversões, mas numa arena de guerra. O nosso inimigo é astuto e fará de tudo para nos abater. Oração e vigilância
são as palavras de ordem, especialmente nos nossos dias. Há situações que só o Senhor pode interferir, por isso o salmista clama para que seja livrado da conspiração do adversário. Não permita que os erros do passado, os pecados do passado, entristeçam o seu coração. Coloque todos eles diante do Senhor em oração, em confissão de pecados e mude de vida. O Senhor é aquele que quer mudar a sua história, a sua vida, o alvo da sua caminhada, em nome de Jesus. Em 2 Crônicas 32, 7, 8, ouvimos as palavras encorajadoras do rei Ezequias ao povo por causa da assolação de Senaqueribe, rei da Síria. Diz o rei: sede fortes e corajosos, não temais nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que com ele está. Porque um há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e guerrear as nossas guerras. Olha que coisa tremenda está escrito aqui. Na hora da dificuldade, qual a sua primeira reação? Se desesperar ou buscar a proteção de Deus? Às vezes buscamos essa proteção de Deus em oração e em lágrimas, muitas lágrimas. Não se constranja de chorar e chorar muito na presença do Senhor. As orações mais sinceras são aquelas que são ditas com lágrimas, que não há palavras dentro do nosso vocabulário para traduzi-las, mas o Senhor é especialista em decodificá-las e responder, aparando as lágrimas dos cristãos e respondendo às suas orações. Segundo lugar, pedir sabedoria do Senhor quanto aos intentos do adversário. O Senhor é aquele que nos dá discernimento quanto aos intentos malignos do adversário. Davi sabia exatamente o que o inimigo estava planejando, fazendo e dizendo. Ele experimentou a ação maligna da maledicência que entristece e abate, mesmo quando aquilo que é espalhado sobre nós não é verdadeiro. A maledicência, por sua vez, traz a reboque outros pecados como a inveja e a cobiça. Por tudo isto, precisamos ajustar o nosso desconfiômetro espiritual, o nosso discernimento. Eu tenho falado muito sobre isso nos últimos tempos, porque eu nunca vi tanta falta de discernimento no meio do povo de Deus. Escolhe-se, decide-se, bandeia-se para o lado de muitos que balbuciam Senhor, Senhor, mas que de fato não são deles, não são dele. Que o nosso interior aprenda a discernir, que você aprenda a ajustar o seu desconfiômetro espiritual em nome de Jesus, sem perder de vista que a nossa verdadeira luta não é contra sangue e carne, mas contra seres espirituais do mal nas regiões celestes. Precisamos estar prontos para guerrear. É muito fácil reconhecer malignidade quando ela está absolutamente exposta. Mas o difícil é entendê-la quando ela vem camuflada. Quando ela vem através da presença de um suposto anjo de luz. Presta atenção, igreja, em nome de Jesus. Precisamos estar prontos para guerrear. O adversário, como leão astuto e faminto, vem para nos devorar. E como serpente, vem para nos enganar. Precisamos estar atentos. Não se deixe enganar. Preste atenção. Observa um pouco mais. Compara palavras com ações. E você vai ver a glória de Deus descer na sua vida dentro das situações. Davi sabia que o coração do ímpio é como um abismo e que haverá sempre novos perigos dos quais escapar. Por isso a necessidade contínua de buscar a sabedoria de Deus. E quanto a nós, costumamos pedir sabedoria a Deus para entender o que está acontecendo e só aí tomar atitudes? Será? Terceiro lugar, precisamos confiar no Senhor, apesar das circunstâncias, de tudo que estamos vendo. O Senhor tem a última palavra. Por depender do Senhor e obedecer às suas instruções, Davi estava certo que derrotaria seus inimigos. No Salmo 60, 12, também de autoria de Davi,
é uma oração de guerra, e ali o salmista diz: em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Assim como o Senhor se manifestou na vida de Davi, se manifesta na vida daqueles que confiam e dependem dele. Precisamos declarar isso continuamente: Senhor, eu confio em Ti. Eu não enxergo vento, eu não enxergo chuva, eu não enxergo respostas, mas Tu, Senhor, és a resposta, és a saída, és a possibilidade que eu tanto anseio e que tanto espero. E quanto a nós, confiamos em Deus e entendemos que nossas lutas são espirituais? Pensemos sobre isto. Finalmente, precisamos dar glória a Deus. Todas as vitórias de Davi foram motivo de glorificação do nome do Senhor. Por isso não podemos perder de vista as ações de graça, sempre. Os feitos de Deus em defesa dos seus filhos são tão tremendos que fazem as pessoas menearem a cabeça num gesto de incredulidade. A fé espera sempre ver Deus fazer o impossível. Quando os juízos de Deus se manifestam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça, diz a palavra do Senhor. Tudo que temos, recebemos e somos vem do Senhor, e a Ele toda a honra, toda a glória e toda a adoração pelos séculos dos séculos. Amém. E quanto a nós, temos exercido essa atitude de ação de graças e glorificado a Deus diante de tudo que temos recebido e experimentado dele? É outra coisa que nós precisamos reaprender ou aprender. Primeiro é o discernimento. Primeiro a busca de Deus. Segundo o discernimento. Terceiro as ações de graças. Em meio às nossas lutas precisamos, só para terminar, buscar a proteção de Deus. 2, pedir a sabedoria do Senhor quanto aos intentos do adversário. 3, confiar que o Senhor nos dará vitória. E 4, dar glória a Deus em tudo, porque sem Ele nada somos. E eu quero registrar mais uma vez que sem o Senhor, eu nem estaria de pé mais. Não tem sido fáceis os últimos tempos, os últimos anos. E eu glorifico ao meu Senhor, que é o Deus do impossível, que tem me sustentado com a sua mão direita fiel. Aqui estão as nossas impossibilidades, estão outras nos nossos corações. Vocês apresentem agora as suas impossibilidades e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, clamamos a Ti, confiados no poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor venha ministrar, Senhor, saídas, respostas, possibilidades, em nome de Jesus. Nós não sabemos orar como convém, mas apresentamos nossas impossibilidades diante do Teu altar, clamando pelo poder que há no sangue de Jesus, clamando pelas nossas famílias, clamando pelos relacionamentos, clamando pela saúde do Teu servo Pastor Malta, clamando, Senhor, pela nossa nação, entregue a um covil de salteadores cada vez pior, entregue a falsos líderes, falsos cristãos. Ó Deus, que o Senhor traga as obras de todos à luz, todos que pretendem o governo e todos que estão no governo, em todas as áreas de exercício de autoridade, que o Senhor revele tudo em nome de Jesus, que o Senhor abra os olhos do seu povo para que veja, e que o Teu nome em todas as coisas, Senhor, seja glorificado em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe ricamente.